Boa tarde. Vamos começar essa sala. Bem-vindos a mais uma sala WCD Board Talks. Esta sala está sendo gravada e estará disponível posteriormente no canal da WCD Brasil. No link do canal da WCD Brasil no YouTube, vocês já podem, inclusive, encontrar as gravações das salas anteriores. A gente sempre faz a sala às segundas-feiras, às 18h30. Então, as salas anteriores já estão disponíveis lá e, posteriormente, a gente inclui essa gravação. A WCD é uma fundação global que conta com mais de 250 associadas aqui no Brasil, entre conselheiras e CEOs. Gostaria de agradecer todos que estão aqui como speakers. Vou apresentá-los conforme a gente for avançando aqui na nossa discussão. Mas já antecipadamente aqui, Marília Roca, Vicky Bloch, Britaldo Soares, Lisiane Lemos, Kátia Tocoro e Cláudia Com. Obrigada pela participação de vocês. Agradecer também a minha querida co-chair, Leila Lória, e também chairperson do IBGC, que está aqui nos acompanhando, e a Maíra Stachuk, nossa gerente WCD aqui também, que possibilita a gravação aqui da nossa sala. Bom, o nosso tema de hoje, né, o tema escolhido para a nossa sala de hoje, é a dinâmica entre CEO e conselho. Então, a nossa provocação aqui é ouvir um pouquinho de conselheiros experientes e de CEOs, alguns com os dois chapéus atualmente, ou até que já ocuparam cadeiras diferentes aí em momentos diferentes. A Vicky, claro, nossa super especialista no tema, para dar também para cada um dos speakers. Que a gente termine aqui pontualmente às 19h30. Então, uma sala com duração de 60 minutos, certo? Então, acho que eu vou começar com o Britaldo. Britaldo, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. O Britaldo é vice-presidente do Conselho de Administração da Enel Distribuição São Paulo, conselheiro independente da Odebrecht Engenharia e Construção, do Grupo Zilor, Atiaia Energia, Grupo Cornélio Brenan, Sterlit Power Brasil, Frigol S.A. e presidente do Conselho de Administração da ABRAD, Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica. Mas já passou anteriormente pela cadeira de presidente do Conselho também da Eletropaulo, e dentre outras posições aí bastante relevantes. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação, Britaldo, novamente. Eu queria começar, Britaldo, pedindo para você falar para a gente como deve se dar a participação dos CEOs nas reuniões de conselhos, né? Então, o CEO participa de toda e qualquer reunião 100% do tempo? Sim, não? Quando que a participação é bem-vinda e quais são os momentos, né, em que ele não deve participar? E como que deve ser também a interação entre o CEO e o conselho, entre uma reunião e outra? Então, você tem aquele momento ali especial que é da reunião, mas você tem ali entre uma reunião e outra esse ato. Como que funciona? O conselho aciona o CEO, interage com o CEO? Como se dá essa interação? Por favor. Bom, obrigado, Mariene. Boa noite a todos. Maíra, Marília, Kátia, Vicky, Leila, Cláudia e todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Já estava com saudade da WCD, viu, Mariene? As nossas agendas têm tido aí alguns conflitos. Olha, a meu ver, essa questão da relação CEO e conselho
Eu acho que a gente tem que olhar isso um pouco empresa a empresa e não aplicar um modelo único, né? Pelo que eu tenho vivenciado, existem situações, dependendo do conselho, os acionistas estão no conselho ou não, que são conselheiros acionistas, aonde o modelo de uma sessão exclusiva dos conselheiros logo no início, onde o CEO não participa, se encaixa muito bem. Em outras situações, eu tenho assistido o CEO participar do início ao fim da reunião, sem grandes prejuízos. Obviamente, quando tem alguma situação de conflito de interesses com o CEO ou um assunto muito específico, aí sim se pede para que ele se ausente dessa sessão, né? Acho que o CEO ele tem que ter abertura para isso, tem que reconhecer que existe um momento ali que é dos conselheiros, para eles, para se discutirem o andamento da gestão, a performance, alguns temas mais sensíveis que surjam, nem sempre relacionados à condução do próprio CEO, mas da gestão geral da empresa, ou algum tema estratégico que os conselheiros julguem necessário manter preservado ainda do CEO. Então, eu acho que é necessário que a gente tenha alguma flexibilidade. Ou seja, hoje eu estou em empresas que têm uma governança muito estabelecida, onde o modelo funciona perfeitamente, com o CEO no seu papel, preservando o momento do conselho. Em outras, principalmente empresas familiares que estão em transição de governança, a gente precisa ajudar a construir esse modelo, né? Ter a sessão ali exclusiva dos conselheiros não necessariamente significa, por vezes, que você vai estar tendo a reunião mais eficiente, e às vezes você pode estar até invadindo um pouco o espaço onde o CEO deveria estar presente, né? E discutindo coisas onde a presença do CEO seria necessária. Então, eu vejo assim, a gente tem que tratar esses assuntos com sensibilidade, observando o tipo de empresa, o tipo de conselho, as pessoas que estão lá sentadas, né, o perfil desses conselheiros, a maturidade da governança, para que você faça aí a dosimetria do processo, né? Obviamente, se me perguntar o que você prefere, óbvio que eu prefiro ter uma sessão organizada só do conselho para determinados assuntos, mas às vezes você tem que flexibilizar em função do quadro que você está administrando. Eu tenho um caso específico, por exemplo, que é uma empresa num processo de amadurecimento da governança, de transição de primeira geração para a segunda geração, onde a sessão do conselho, ela, por exemplo, ela chega a tomar metade da reunião do conselho, o que é um exagero, né? A gente deveria estar muito mais perto ali do CEO, dos demais diretores que participam, tratando dos assuntos da empresa com eles, porque são eles que vão conduzir a empresa no dia a dia. Então, nessa parte,
eu vou parar por aqui, deixando essa mensagem de flexibilidade, observar o ambiente que você está lidando, os perfis envolvidos, acionistas e não acionistas sentando no conselho e o grau de maturidade. Com relação à segunda parte da sua pergunta, né, sobre interações entre reuniões com o CEO ou mesmo com outros diretores da empresa, eu sou favorável que elas aconteçam, mas eu acho que o conselheiro tem o dever de saber a dose, de identificar a dose certa, né? De contato, né? De não ultrapassar a linha do executivo. Né? Uma coisa é você ajudar em determinados assuntos, a esclarecer algum assunto mais estratégico, mas por vezes a gente pode cometer aí o deslize de pisar um pouquinho do outro lado da linha. Eu acho que tendo esse cuidado, né, de não ultrapassar o limite, eu vejo com total naturalidade o contato com os executivos, com o CEO, em determinados assuntos, principalmente os conselheiros que estão envolvidos com comitês de assessoramento do conselho. Por vezes você vai ter uma transação financeira, um item de gestão de risco que você precisa discutir, ou uma questão estratégica que está em andamento, que precisa de acompanhamento de um comitê, ou até uma questão de integridade envolvendo um comitê de ética, de compliance, ou seja, que precisa ser tratada. Então, saber dosar, não ultrapassar o limite, não pisar na linha da execução, que eu acho que aí a gente consegue manter uma boa interação, uma boa colaboração e ter um processo mais efetivo. Não sei se eu não contei os minutos, mas vou parar por aqui. Tá bom? Obrigada, Ricardo. Mas muito, muito boa, muito relevante a sua contribuição aí, sendo você bastante experiente. Interessante essa visão de que o CEO não necessariamente atrapalha, né? Claro que em alguns momentos ali da reunião você pode necessitar de um espaço só para os conselheiros, mas bacana essa visão de recepcionar e receber o CEO. Eu vou chamar agora a Kátia Tocoro, nossa associada da WCD. A Kátia é conselheira, coordenadora do Comitê de Sustentabilidade, Advisor e mentora de Startups e Scale-Ups e Investidora Anjo. Ela é coordenadora do IBGC no capítulo Rio de Janeiro, membro da Comissão de Inovação e professora convidada nos cursos de formação de conselheiros e de governança para Startups e Scale-Ups. Possui 25 anos de experiência como executiva e C-Level de Marketing e Vendas B2B em empresas de TI e Telecom. É engenheira elétrica, graduada pela PUC-Rio, MBA em Administração pelo IBMEC, formação executiva na Harvard Business School, Singularity, RU da KPMG, GoNew e mediação pelo Instituto Mediari. Seja super bem-vinda, Kátia. Obrigada, e já vou passar aqui para a sua pergunta, né? Entrando então já nessa dinâmica prática, né? Reunião de conselho com a presença do CEO. Se você puder dar alguns exemplos de perguntas que na sua visão o conselho deveria fazer para o CEO, né? E por quê? Qual que seria o direcionamento? O que você acha que é importante que o CEO apresente, né, proativamente para o conselho, mas principalmente a dica aí para os conselheiros, que perguntas que nós poderíamos fazer para o CEO nesses momentos de reuniões. Obrigada, Mari. Boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui, enfim, nesse bate-papo que é sempre super agradável aqui nos finais de noite, início de noite, final de tarde e segundas-feiras, né? Bom, eu vou começar de forma mais ampla, mas falando um pouco da importância do tripé, né? Conselho, e aí talvez falar um pouquinho também da importância do papel do presidente do conselho, da presidente do conselho, do chairperson, né, ou da chairperson, nessa dinâmica, né,
falar um pouco também do papel do CEO, e também acrescentar uma terceira parte que eu acho que é super relevante aqui nessa dinâmica, né, para reuniões de conselhos aqui eficazes, que é o Governance Officer, né, ou em alguns casos o secretário ou a secretária de governança, né? Lembrando que o secretário ou a secretária, ele tem o papel de ajudar a coordenar, né, as pautas dessas reuniões de conselho, o calendário, né, e também fazer a ponte com o que é discutido nos comitês de assessoramento aos conselhos, né? Então, uma figura que ajuda transversalmente na comunicação conselho, presidente do conselho, conselho com comitês, né, comitês com management e CEO, enfim, ajuda a fazer essa transversalidade de temas e pautas entre esses vários órgãos de governança, né? Também é fundamental, acho que para essas reuniões serem eficazes, né, trabalhar bem as pautas, né? Então, lembrando que sempre tem temas recorrentes, né, que entram nas pautas aqui no calendário do ano, né, como resultados, os principais indicadores, KPIs, eventualmente algum tipo de avaliação, orçamento, quando chega ali no segundo semestre, né, a parte de gestão de riscos, auditoria, enfim. Então, são temas que tem que estar recorrentemente na pauta, né? E também temas que tem alguns temas específicos, né? Então, quando você está falando, às vezes, um projeto estratégico, ou uma discussão aqui, alguma plataforma, algum projeto de inovação, eventualmente algum projeto ligado a ESG, integrado à estratégia do negócio, né? Algum tema específico, e cuidar também para que esses temas tenham ali um correto balanço também de tempo nas pautas, né? Então, a recomendação, né, seria que os temas, digamos, ligados a resultados, ao passado, né, ocupassem em torno de 30% da pauta, né, e os temas ligados aqui à estratégia, ao futuro, né, ocupassem em torno de 70% da pauta, para reuniões mais eficazes aqui de conselhos, e também melhor interação aqui do conselho com o CEO e com o management, né? Lembrar o outro ponto que é super importante, que é a qualidade dos materiais que são apresentados aqui nas reuniões, né? Clareza das apresentações, objetividade, né? E também a antecedência do envio do material. Então, para que as reuniões também possam ser mais bem aproveitadas, né? E que essa interação do conselho com o CEO e eventualmente com o management seja mais bem aproveitado durante aquele momento da reunião, né? Porque a gente sabe que o tempo dos conselheiros é precioso, o tempo dos executivos é extremamente precioso, eles têm um resultado e um desafio para entregar, né? Então, enviar esse material com antecedência para que durante as reuniões haja uma discussão mais rica, né? E muito mais uma interação e uma discussão positiva, propositiva, do que de fato uma apresentação dos materiais, né? E sempre lembrar da avaliação, né? Que é importante que haja aqui uma avaliação contínua, né, para ver que oportunidades de melhoria das dinâmicas, né, entre o conselho, na própria reunião do conselho, na interação do conselho com o CEO, né, mas também pegando aqui o carona na fala do Britaldo, né, é importante que nessas sessões aqui privadas, muitas vezes o CEO participa, muitas vezes, dependendo do tema, ele não vai estar junto, né? Mas é importante que haja uma avaliação de todos esses participantes desses órgãos, desses componentes da governança nas empresas, né? Então, que haja uma avaliação e sempre pensando como é que se faz essa retroalimentação e como é que se melhora a dinâmica e a eficácia dos conselhos e da interação do conselho, do presidente do conselho, comitês e executivos continuamente, né? Então, aqui, perguntas que o board pode fazer, os conselheiros podem fazer para o CEO, vão desde ali de temas de pessoas, clima, resultados, acompanhamento aqui de projetos estratégicos, temas ligados à inovação, planos de sucessão, a temática ia seguir como é que estão os projetos de sustentabilidade, mas sempre integrados aqui à estratégia do negócio, né? Então, são todos pontos que fazem parte, né, de uma pauta bem montada, né, e que suscitam uma série de possíveis interações, provocações e reflexões,
né, que os conselheiros devem provocar no CEO, né, e no management de uma forma geral, né, nos C-levels que, dependendo do tema, também acabam participando dessa interação com o conselho, né. Lembrando assim, que a comunicação ela é fator crítico de sucesso nessa interação aqui do conselho com os executivos, né? E trago aqui uma frase do Peter Ustinov, que é um escritor inglês, né? Que fala muito bem que comunicar é a arte de ser entendido, né? Então isso vale aqui para as dinâmicas de conselho. E encerro aqui a minha fala com uma frase também que eu acho bárbara, é uma frase que está no livro A Caixa Preta da Governança, né? Uma frase do Sérgio Rial, que diz que a capacidade de ouvir é a observação meticulosa do que não é dito. Então, acho que numa dinâmica de reunião de conselho, essa percepção, essa observação também faz parte dessa dinâmica e da interação aqui do conselho com os executivos e com o CEO e também com os comitês de assessoramento ao conselho. Obrigada, Kátia. Excelente. Trouxe aí teoria e prática, né? Gostei muito de você trazer o papel também do Governance Officer e do Chair, né, como protagonistas aí nesse debate. Eu gostaria de chamar agora a Cláudia. Obrigada, Kátia. Eu queria chamar a Cláudia Kohn. A Cláudia, além de associada WCD, também participa do nosso programa PDEC, Diversidade em Conselho, nessa 5ª turma. Então, tenho o prazer de conviver com ela mais de perto aí recentemente. A Cláudia tem mais de 30 anos de história na saúde brasileira, iniciou sua carreira como microbiologista, ampliou seus horizontes na tecnologia e processos em serviços de saúde e na gestão executiva, tem MBA em Economia e Gestão em Saúde pela Escola Paulista de Medicina, trabalhou na saúde privada como uma das poucas mulheres líderes em saúde no Brasil. Hoje ela é CEO do Alta Diagnósticos, marca premium do Grupo DASA, criada com pilares de excelência. Seja super bem-vinda, Cláudia, e queria já passar aqui uma pergunta para você. Como é que você acha que o CEO pode influenciar o conselho? Então, aí é do outro lado, né? Sentada numa cadeira de CEO, eu acho que é importante, claro que o conselho, né, o conselheiro tem que ser curiosos, mas como é que o CEO pode influenciar o conselho, né, positivamente aí, principalmente, por exemplo, quando existem diferenças de visões, né? Eu acho que o CEO, sim, está ali para executar uma estratégia, muitas vezes definida pelo conselho, independentemente de diferenças, mas na prática, né, a gente sabe que podem haver ali diferenças. Então, o que na sua visão são boas práticas, dicas, sugestões para os CEOs influenciarem positivamente o conselho, talvez mostrar ali a sua realidade? Boa noite, Mariene, boa noite a todas e a todos. Um prazer estar aqui com pessoas que tanto me inspiram e agradecer a WCD como associada e, como você falou, Mariene, é um prazer enorme participar com a WCD e no PDEC, aprendendo todos os dias e podendo executar um pouco do que a gente vem aprendendo. Eu trouxe, alguns de vocês já falaram aspectos que me chamam a atenção quando eu olho para o que o CEO pode fazer. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que partir da premissa de que o CEO, eventualmente, ele não vai influenciar, mas talvez o desafio dele seja alinhar visões, né? Eu acho que o CEO que se diferencia já não entrando numa reunião com um viés de embate, e sim com entendimento e com a possibilidade de alinhamento, ele já entra de forma diferenciada. Além disso, eu acho que tem algumas características de forma prática que ele deve fazer antes de entrar na reunião. A Kátia falou um pouco disso, o Britaldo também, acho que todos aqui já trouxeram, mas eu queria trazer, não tem receita de bolo, mas eu acho que algumas práticas que não só
alguns CEOs que eu convivo e eu, na minha prática, consigo exercer. Mapear as características com conversas individuais. Se você sabe que tem uma pauta, já se falou, tem que ter pautas bem estabelecidas e que tenha uma pauta que possa gerar qualquer conflito por diferença de visões, mapear isso de forma clara, levando no material bem preparado, que também já se falou, um material que não seja extenso suficientemente para cansar o conselho, mas sim trazer a luz do que você quer mostrar, é fundamental. Quando necessário, e aí em alguns casos específicos, que essa pauta tenha algum expert sobre algum assunto que tenha que abrir uma possibilidade do conselho ter uma nova visão. E também, de outro lado, o CEO muitas vezes pode estar errado. Então, ele também tem que estar aberto a uma possibilidade dele revisar e ter uma crítica, uma autocrítica honesta, para ter certeza de que o conselho não está numa visão correta. Eu acho isso bastante importante para os CEOs, porque muitas vezes o viés da visão diferente pode ser um viés da lente que o conselho tenha num conselho que é mais afeito a cuidados com riscos, e aí o plano que um CEO pode ter é um plano, trazer a visão com um plano de mitigação desses riscos que esse conselho pode ter. Então, o entendimento que o CEO tem que ter do que o conselho quer ver é muito importante para que antes ele tenha esse alinhamento. E quando eu falei de alinhamento, eu considero fundamental que esse CEO que tem no seu dia a dia, que algum de vocês falou, a responsabilidade de trazer o resultado, que ele torne prática a visão que ele quer dar ao conselho. Como que nessa estratégia ele vai conseguir entregar, trazendo os executivos dele, ele tem que a responsabilidade de trazer para o conselho como ele está alinhado com os executivos para buscar essa estratégia, que ele tenha a visão. É fundamental que ele tenha como premissa trazer um conhecimento do que o executivo vai fazer, não operacionalmente, mas sim para entregar aquela estratégia. Eu queria trazer um ponto que eu acho interessante, que as dinâmicas com conselhos, onde nós temos empresas familiares, podem ter um viés, uma estrada um pouco diferente na visão, quando a empresa ainda está em aculturamento dessa governança tão importante. E aqui a Kátia falou um pouquinho do chairperson, que eu acho que é tão fundamental para que o CEO tenha como a pessoa que ele vai buscar antes de chegar numa pauta que eventualmente possa surpreender um conselho de administração. Esse eu acho que talvez, no meu aprendizado, na dinâmica das reuniões, é talvez um dos pontos sensíveis que um CEO tem que saber. Ele conversar antes, principalmente com o chairperson, e alinhar com os outros conselheiros individualmente, para que ele tenha quais visões ele tem que trazer para esse alinhamento de grupo e para não surpreender com alguma proposta que ele não tenha, no mínimo, avaliado em que terreno ele está pisando para trazer alguma proposta diferente. Eu acho que, como base, não tem receita de bolo, não tem um modelo prático, específico, mas tem a característica do CEO de buscar alinhamento, dando clareza, dando visibilidade a como ele vai entregar o resultado dessa visão ou dessa estratégia e buscar o alinhamento prévio com todo o conselho. Basicamente, é isso. Não sei se acho que não ultrapassei, né, Mari? Não, foi ótima, Cláudia. Obrigada. Você trouxe uma reflexão aí também bastante interessante, e a posição do CEO realmente não é uma posição fácil, né? Mas acho que você colocou de uma forma
muito bacana, né? Acho que, na verdade, o CEO também tem que conquistar a confiança do conselho, né? Com transparência, com parceria, com diálogo. Então, acho que é isso, muito bom. Obrigada. E queria chamar agora a Marília Roca. A Marília Roca é CEO do Grupo Rinodê desde novembro de 2018. Ela também é membro do Conselho de Administração e coordenadora do Comitê de Sustentabilidade do Banco Santander Brasil. Foi diretora-geral da Ticket no Brasil para a Edenred Group. Anteriormente atuou como vice-presidente da TOTUS. Ela foi também sócia-diretora da Mãe Terra, empresa de alimentos naturais e orgânicas, vendida para a Unilever em 2017. Então, Marília, você tem bastante experiência aí como empreendedora, fundadora, CEO, conselheira, vários chapéus aí em diferentes momentos, como eu dizia aqui mais cedo. Bom, quando a gente olha ali a estrutura, né, de governança corporativa, o board tem uma posição, né, superior ao do CEO. É o board que indica, né, que escolhe o CEO da empresa. Mas a gente sabe que em qualquer posição de liderança, a influência é mais importante, né, do que o cargo, do que a autoridade formal. Então, como é que você acha que aí na mão inversa o board pode conquistar o CEO? Aí você talvez com um chapéu CEO, como seria o board dos seus sonhos? E aí também pode pensar do inverso, você como conselheira, como é que você encanta o CEO? Bem, boa noite a todas. Um prazer estar aqui com esse grupo tão bacana. Algumas pessoas que eu conheço de longa data, outras que eu estou me encantando e conhecendo hoje. Olha, Mari, eu acho que esse é um tema super interessante e vários de nós aqui, de alguma forma, tangenciamos, né? Eu acho que a dinâmica de conselho e CEO funcionam bem, principalmente quando a agenda é única e está voltada para o bem da companhia. Isso parece algo lógico, mas infelizmente, dado a dinâmica das companhias, o estágio de maturidade, o momento do CEO, se está próximo ou não de uma sucessão, você cria uma série pode, né, viver uma série de dinâmicas que distorcem esse objetivo único de criar valor para a companhia e para todos que fazem parte do ecossistema da empresa, né? Então, acho que quando você tem esse direcionamento claro, as relações elas acabam fluindo mais naturalmente. O conselho, o chairperson, ele quando atua como um mentor, um advisor para o CEO e uma pessoa que faça um papel assim de uma forma bastante próxima, eu acho que é muito valorada do outro lado também. Porque o CEO normalmente trabalha em cima de metas, pressão e muitas vezes numa posição bastante solitária, porque tem muitas coisas que não são compartilhadas com a equipe, com a diretoria, com o comitê executivo e podem e devem ser tratadas com o conselho. Então, essa proximidade, esses laços de confiança, essa capacidade de contribuir, mentorar, e não por isso passar a mão na cabeça, né? Então, a capacidade de um bom conselho, de fazer perguntas difíceis, né? De impulsionar o CEO e a companhia para evoluções que às vezes causam desconfortos e são mais difíceis, é muito bacana. Por isso que você tem conselhos com experiências, com pessoas com experiências tão complementares, para que elas consigam atuar nesses diferentes aspectos, né, ajudando a companhia e o CEO a seguirem. Eu acho que uma coisa que aproximou muito nesse cenário de pandemia, CEOs e conselhos, também é um excelente exemplo de como podem trabalhar juntos de uma forma positiva. É que numa crise, normalmente, principalmente uma crise nas proporções que a gente vem vivendo, as aprovações de conselho, seja para orçamentos extraordinários, seja na atuação de um comitê de crise, em que você precisa rever o seu apetite para risco,
ter a contribuição de um conselho e principalmente de um chairperson bastante ativo e que ajude e facilite que essa agenda do conselho esteja voltada para essas aprovações que muitas vezes, nesse momento de pandemia, precisaram acontecer de forma bastante ágil, com reuniões tempestivas, etc., é muito bacana. Mas isso é uma parceria e você precisa de maturidade do conselho para que isso não se torne, por exemplo, uma intervenção da empresa, onde os papéis de conselho e management se confundam. Eu acho que em várias companhias que eu acompanhei através de amigos, tanto amigos conselheiros como amigos CEOs, eu acho que muitas companhias sairão dessa pandemia com relações board e CEOs bastante fortalecidas, porque eu acho que a atitude de preservar o negócio e de encontrar uma forma de contribuir de forma acelerada, sem excesso de controles, mas usando uma governança, porque a gente colocou à prova os comitês, a gente colocou à prova os desenhos que nós tínhamos para a gestão de crise e uma governança que foi ágil, onde os papéis não se misturaram, eu acho que ajudaram as companhias a navegarem esses tempos difíceis. Agora, uma coisa importante é o CEO, por exemplo, reconhecer que um dos papéis mais importantes do chairperson e do próprio conselho é fazer a sucessão do CEO. E isso em diferentes cenários, desde um cenário em que você tem uma performance ruim até um cenário em que é necessário evoluir para uma pessoa com um perfil diferente pelas necessidades que a empresa terá no seu futuro, Então, acho que respeitar esse papel e contribuir nesse processo também é algo bastante importante. Eu vejo que algumas companhias têm choques entre CEOs e boards também nos momentos de planejamento estratégico, onde eu acho que o papel do chairperson de liderar a discussão de planejamento estratégico e liderar a discussão no conselho para sua aprovação precisa ser respeitada pelo CEO, como o CEO também precisa se ver respeitado na elaboração e na proposta dessa estratégia para a companhia, Então, eu acho que no final, como quase tudo, se comunicar bem, uma comunicação adequada a cada ambiente, a cada situação, como a Cláudia estava falando, numa empresa, por exemplo, como a que eu estou, na Rinode, onde a gente está fazendo uma sucessão de 4 pessoas da família que atuavam como executivos, o nosso formato de conselho foi quinzenal, porque é um processo de aculturamento, é um processo em que as coisas precisam ser não só aprovadas, mas muitas vezes explicadas, onde existe um processo de ensinar e viver uma governança que crie laços de confiança e tranquilidade para que uma sucessão possa acontecer, por exemplo. Então, a comunicação ela vai variar muito pelo estilo da empresa, pelo momento que ela está vivendo e pela maturidade da sua governança. Então, sem receitas de bolo, como a Cláudia colocou, o Britaldo colocou, as companhias familiares têm uma dinâmica diferente daquelas companhias que já têm capital aberto, das empresas que, por exemplo, têm ainda no seu conselho por exemplo, um private equity com um papel de sócio majoritário. Então, as dinâmicas, o nível de reporting, a comunicação, elas precisam se adaptar para que essas dinâmicas possam ser saudáveis. Muito bom, Marília. Gostei muito e anotei aqui, vou colocar aqui no meu post-it essa questão de realmente não esquecer que ao final, o que a gente quer realmente é trabalhar em favor da companhia, A companhia dos seus acionistas e demais stakeholders. Então, realmente não deixar também as dinâmicas aí do dia a dia tirarem o foco, do que importa. Gostei, bem bacana. Obrigada, Marília. Eu vou chamar agora a Vicky, nossa Vicky querida também, a Marília também, a nossa associada da WCD, Vicky também, nossa associada da WCD, bastante conhecida,
possui, nossa, eu estava tentando dar uma olhada aqui, isso mesmo, 46 anos de diversificada experiência, ou foi um typo, Vicky? Não, eu faço 70 anos de idade. Nossa senhora, adorei. Possui 46 anos de diversificada experiência, ocupando várias posições na área de recursos humanos, segmentos financeiros, serviços, industrial. Fundou e gerenciou por 18 anos a DBM do Brasil, acumulando a gestão da América Latina por 10 anos. Hoje ela é sócia da Vicky Block Associados, empresa focada em coaching executivo, consultoria para empresas familiares, e atua diretamente na orientação, no desenho de novos projetos profissionais, no desenvolvimento de competências com CEOs, apoia as famílias empreendedoras em processos de transição, sucessão e educação da Next Generation, entre outras, né? Vamos lá, Vicky, você acho que tem muita experiência, já ouviu muita história, já orientou muitos CEOs, muitos conselheiros no dia a dia. Queria que você tocasse um pouco exatamente nesse ponto mais difícil, né? Na sua experiência em situações de conflitos entre CEOs e conselhos, como que você sugere, ou o que você sugere para diminuir essa tensão, quer você esteja conversando com um lado ou com o outro, o que ambos podem fazer para essa relação ser mais harmoniosa e produtiva. E ainda que não seja uma situação de conflito, né? Você tem dicas aí para os CEOs e para os conselheiros? Eu estou me sentindo na rádio aqui, chamando agora a Vicky Block, por favor. Olha, Mari, muito obrigada pelo convite, eu estou super feliz de estar aqui, reencontrando gente que eu adoro. E eu estive ouvindo com muito cuidado o que todos vocês falaram, porque eu tenho me preocupado muito com esse tema dessa relação que eu tenho sentido na pele com meus clientes, quão difícil é o ajuste da relação dos CEOs e dos conselhos, né? Eu tenho algumas hipóteses e algumas coisas que eu venho observando, principalmente depois da pandemia. E a primeira delas é o seguinte, eu acho que foi a Marília que falou aqui sobre a questão de uma agenda voltada para um objetivo comum. Essa é a definição clássica de grupo. Na minha origem, lá quando eu comecei a trabalhar, eu era uma team builder, e eu sou formada por uma escola do MIT, do Sloan Institute, e de lá para cá a gente vem aprimorando essa questão do conceito de grupo. Quando eu olho para o conselho, e que a gente chama esse conselho de um colegiado, ela é a reprodução desse conceito de grupo. Só que nós temos um problema que a gente não vem enfrentando, é que um grupo, para ele ter coesão, para ele poder entregar este resultado em direção ao objetivo comum, ele precisa de transparência, ele precisa de confiança entre os membros, e você tem uma dificuldade enorme de construir isso em um grupo que se encontra às vezes uma vez por mês, às vezes mais tempo do que isso. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa olhar é como é que você constrói este grupo, mesmo que por um período determinado, né, 2 anos, 3 anos, mas como é que você constrói um corpo que trabalha em conjunto, né, que sai desta dinâmica de política perniciosa para entrar numa dinâmica de uma política de crescimento, né? E aí, olha só o desafio, você inclui nesse grupo um membro que, na verdade, ele não é um membro integrante do grupo, que é o CEO, mas que participa umbilicalmente com esse grupo. Então, esse é um desafio que a gente ainda não vem olhando de frente, porque você pode trabalhar isso, tecnicamente falando, para que esta relação ela fique mais azeitada, Maria. E aí
você começa a trabalhar nisso, que é a coisa que mais desgasta os dois lados, que são quando você sai do conflito de ideias. Tecnicamente a gente chama de conflito de ideias a discussão de ideias que às vezes são diferentes, mas que a gente acaba acertando para conseguir fazer um crescimento, né? Essa é a tal da sinergia, quando você consegue fazer dessas ideias uma ideia maior do que a sua. Mas quando você tem um conflito não de ideias, mas eu discordo dele porque eu não gosto dele, esse é um trabalho que a chairperson tem que fazer intensamente quando ele acontece. Conflitos desse tipo tendem a não ter um bom fim, né? Um final feliz. Mas dito isso, eu ainda quero acrescentar o seguinte: a gente tem que também considerar toda a educação que a gente teve de um modelo chefe subordinado de controle e comando, né? Que veio a ser reproduzido nos conselhos. Até agora, eu digo que muito poucos conselhos conseguiram superar isso. A pandemia meio que obrigou um pouco os conselhos a rever seu comportamento, né? Porque acolher o CEO no seu desafio com a pandemia, alguns conselhos passaram por essa lição de casa de rever qual era o papel efetivo deles, né? E eu acho que esse é um tema obrigatório para todos os conselhos hoje, né? Aonde é que você cria o espaço para que o CEO possa depositar ideias, depositar dúvidas, criar espaços para a cocriação de novos cenários, que é uma relação sofisticada entre pessoas que não convivem no dia a dia. Então, acho que esse é um tema, né? Outro tema importante que a gente não tem encarado e que eu vejo na minha atividade é o quanto os CEOs muitas vezes precisam se esconder para não ter que enfrentar a pressão que vem em cima deles, né? Ao invés de ser um local onde eles poderiam recorrer para poder resolver problemas que eles têm, normalmente eu vejo eles tentando ajudar o conselho a não entrar dentro da operação. Então, acho que os conflitos básicos, eles acontecem porque hoje a gente ainda não trata dessa dinâmica tão necessária para um colegiado, né? Uma dinâmica que permita o trabalho com interdependência e na direção de um objetivo comum, incluindo a possibilidade de um membro que não é membro daquele grupo poder entregar sem medo as suas angústias e as suas dificuldades. Eu não sei se eu passei do tempo. Não, tá ótimo. Obrigada, foi certinho. Obrigada, Vicky. Excelente. Muito bom. Eu acho que você podia ser contratada e sempre fazer esse trabalho, né, já para ajudar os conselhos e os CEOs. Deveria já ter uma consultoria, digamos assim, fixa quando você não é do conselho, porque deve ser ótimo ter você no conselho e ajudar com isso, com toda a sua experiência. Obrigada. Bom, eu queria perguntar para a Leila, se eu posso fazer uma pergunta para ela, porque a Lisiane teve um problema aqui no aparelho dela e ela não conseguiu entrar. Como a gente tem só mais 10 minutinhos, posso passar para você, Leila, uma pergunta bem fácil? Pode. Boa noite, pessoal, com certeza. Leila Lória, minha querida co-chair da WCD e também chairperson do IBGC e conselheira de empresas. Obrigada, Leila. Eu queria talvez puxar um pouquinho uma expressão que o Britaldo usou, que foi ele não usa essa expressão, eu anotei aqui dosimetria, mas na verdade é ter nessa ponderação, esse bom senso, esse equilíbrio
E pensando muito nesse conceito, né, do papel do conselho, do conselheiro, que é o nose in, hands out, como é que o conselheiro não invade, né, o espaço do executivo? Como é que ele faz o trabalho dele sem, né, em inglês, que overstep, né, o seu papel, sem tolher o executivo, ao invés de incentivá-lo, orientá-lo, como foi dito aqui já anteriormente. Sua experiência, Leila. Tá. Ok, você falou da Vicky, que ela devia ser contratada pelos conselhos, mas eu costumo dizer que profissionais como a Vicky deveriam, de fato, assessorar os conselhos, porque a dinâmica, eu acho que é uma das coisas mais difíceis e equilíbrio nessa dinâmica do conselho, mais difíceis da gente atingir. Não existe uma resposta única, como a gente falou. Se a gente está numa companhia aberta, a realidade é uma. Se você está numa companhia, numa empresa familiar, com um controlador forte é outra. Se você está numa corporation, a realidade é outra. Então, não existe um modelo único. Mas, do ponto de vista de dosimetria, eu acho que nessa pandemia a gente teve que se questionar muito se a gente estava ultrapassando a linha. Porque acho que no afã de tentar ajudar, e o próprio CEO também querendo ser ajudado, muitas vezes me pareceu que o conselho invadia um pouco a seara dos CEOs. E isso já está retornando, com certeza, sem dúvida. A gente está voltando para uma normalidade no sentido de manter os papéis definidos. Mas, de novo, isso é uma dinâmica, é um equilíbrio instável, na minha opinião. Porque se os negócios vão bem, a gente consegue abrir muito mais espaço no conselho para discutir novas ideias, para discutir planos estratégicos, etc. Se tem uma crise acontecendo, se as lojas estão fechadas, por exemplo, é claro que isso vai ocupar um espaço maior da reunião. Então, a gente não consegue ter o papel que a gente gostaria de ter como conselho, mais estratégicos, de caminhos, etc. Então, acho que o importante é ter essa consciência, enquanto conselho, de que a gente tem que, obviamente, apoiar mais no momento em que esse apoio se torna necessário e sair muito mais da operação em todos os momentos, né? E saber voltar nessa. Eu acho que agora a gente está nos conselhos meio que voltando. Apesar de estarmos ainda na pandemia, eu acho que o próprio CEO já aprendeu a lidar com a pandemia depois de tantos meses, né? Então, o conselho não precisa mais estar tão próximo do CEO. Então, mas o ponto crítico, alguém já falou aí também, na minha visão, é a confiança, a relação de confiança. E eu acho que tem 3 papéis fundamentais que constroem essa relação de confiança. É um CEO que tem a visão aberta para ouvir, dividir, que seja transparente nas apresentações, que não venham apresentações do que ele quer convencer o conselho. O outro lado, o presidente do conselho, para mim, tem um papel fundamental, porque ele é um interlocutor com o CEO e com os outros conselheiros também, porque senão o CEO fica louco. Se todos os conselheiros resolverem ligar para o CEO entre uma reunião e outra, que a gente estava discutindo para falar de alguns assuntos, coitado do CEO, não tem tempo de produzir as propostas para o conselho. Então, o papel de um PCA é fundamental nessa interlocução e dando apoio sempre, suporte para o CEO. E o terceiro, que a gente está chamando de Governance Officer, que é alguém que ajuda a organizar a agenda, organizar as reuniões, priorizar, acompanhar pendências. Então, CEO, PCA e Governance Officer, para mim, do bom funcionamento desse trio, sai um conselho mais eficiente, mais eficaz, de melhor performance, que a gente tem discutido muito, né? O que é um conselho de melhor performance, né? É aquele que contribui com a empresa, para a empresa naquele momento dela. Eu gostei muito do Brast, que foi num curso nosso semana passada, e disse, me perguntaram como é o que eu ia contribuir no conselho. Eu quero contribuir para que o conselho seja melhor, para que todos que estão lá sejam melhores, e não eu entrar no conselho como grande estrela e aí sim fazer o conselho se transformar. Então, eu acho que esse equilíbrio, com menos ego, com mais participação de CEO, PCA e Governance Officer,
Claro que tudo que foi falado aqui eu concordo, agendas organizadas, materiais objetivos, isso tudo, obviamente, contribui muito para que a gente tenha um conselho eficaz e um conselheiro que tenha um bom desempenho. Excelente, Leila, obrigada. E eu vou chamar aqui o Anderson Gods, da GoNew, que pediu aqui a palavra, e a gente tem ainda 4 minutinhos, tem que terminar sharp aqui, viu, Anderson? Aqui todo mundo com hard stop, mas você abre seu microfone para mim todas as manhãs, às 7h45, então, por favor, comenta aí. Não, aprendi demais aqui, parabéns a todo mundo. Leila, privilégio escutá-la, Cláudia, Kátia, enfim, todo mundo aqui, perdão não citar todos. Eu só queria colocar assim uma pimenta aí, né? Quer dizer, o que a gente tem aprendido lá em GoNew é o quanto mudou, né, nessas questões de simplificação mesmo dos aspectos. Não estou falando de conselhos futebol clube mesmo, né? Aquela coisa mais pesada e necessária, né, para as organizações que têm uma série de requisitos a cumprir, capital aberto, etc. Mas falando aí do Brasilzão afora, falando das empresas digitais, startups, nós temos aprendido que esse papel entre o CEO, né, e os conselhos, o board de advisors, o nome que a gente quiser dar, ele é ainda mais confuso, né? Ele é ainda mais... E aí entra outra pimenta aí, que é a questão de que muitos desses founders das empresas digitais, por exemplo, eles são belos founders, mas não necessariamente CEOs, né? E se sentem, né, ressentidos ali numa velocidade muito grande de crescimento, onde eles têm que se colocar em posições diferentes como apenas um conselheiro num negócio que ele mesmo criou, né? Então, só nuances diferentes que a gente tem aprendido lá em GoNew, mas eu super aprendi aqui. Muito obrigado aí pela colaboração. Parabéns, Mário, pelo painel. Obrigada, Anderson, mas eu vou puxar essa provocação para a Kátia Tokoro, porque afinal de contas, como ela é master da GoNew e também é certificada C2I em inovação. Então, Kátia, acho que você aqui, como aluna em GoNew, qual que é a sua visão? Como é que fica esse papel, dinâmica entre CEO e conselho no caso de startups? É uma boa discussão, né, Anderson? E que a gente não tem, acho que, uma receita de bolo, né? Eu acho que tem startups assim, em vários estágios de maturidade. Então, você tem, às vezes, muito no início, você tem CEOs muito jovens, fundadores, quer dizer, fundadores e CEOs muito jovens, você tem, às vezes, fundadores já com mais experiência, que já tiveram uma experiência executiva, né, em vidas profissionais anteriores, né? Então, acho que eu não tenho uma resposta que abranja toda essa gama de possibilidades, né? Mas, enfim, e eu vejo também uma correlação muito grande entre os desafios de uma startup, uma scale-up, com os desafios de sucessão de uma empresa familiar, né? Porque assim como numa empresa familiar, tem muitas vezes aquele apego do fundador, né, com aquela empresa, aquele negócio, né? Então, acho que muitas das discussões que se tem na importância de fazer uma boa sucessão de empresa familiar, ela também se aplica, né, à sucessão, né, seria no caso do fundador, né, para ter um CEO profissional, um CEO, enfim, externo, né? E a discussão também ela é muito parecida nessa questão de mudança aqui de fundador para um CEO profissional. Então, acho que aprende-se muito, dá para se aprender muito com as empresas familiares, né? Aplicando muitos aprendizados também para essa sucessão em startups, né? Quando houver esse momento de passagem de bastão. Então, espero ter contribuído aqui um pouquinho com a discussão. Não, foi ótima e realmente linka com o começo aqui da nossa conversa. Eu também não sei o quanto o Anderson pegou aqui o comecinho com o Britaldo, que ele falava exatamente isso, né? Que cada empresa tem a sua maturidade em termos de governança, tem o seu perfil, e você tem as grandes, capital aberto, familiar, e você realmente precisa se adequar a cada uma. Ele até comentou aqui que em várias se perde mais tempo discutindo ou formatando, né, essa interação e esse modelo de atuação colegiada e conjunta do que necessariamente nos temas ali mais
hard, porque é um processo, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Chegamos aqui ao final. Eu estou aqui com o coração apertado, que a Lizzie teve esse problema com o celular dela e não conseguiu entrar. Ela ficou tentando reiniciar, mas não deu certo, infelizmente. Mas com certeza ela volta aqui para compartilhar a visão dela numa próxima. E gravação, canal do YouTube da WCD no Brasil. Provavelmente amanhã a Maíra já consegue formatar, a gente sobe, compartilha os links. E até a próxima segunda-feira, às 18h30. Nós já temos um tema. Quem entrar aqui na agenda do Clubhouse já vai conseguir ver. Não estão todos os palestrantes ainda, embora já estejamos com todos definidos. A gente vai tratar de um tema super importante, que é o zero carbono. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, parabéns. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado. Até lá.